Tema de 8, MP 881, medida provisória sobre a questão da liberdade econômica. Para quem quer ter acesso, fazer uma leitura breve, tem um sumário executivo soltado pelo Senado Federal. Obviamente foi quem fez a proposta inicial, tramitou ontem na Câmara e foi aprovada, né? A questão toda é que no Brasil a gente tem um Estado muito interventor, né? Que sempre é capaz de olhar para algo que está sendo feito fora do Estado e passar a tomar alguma decisão com base em alguma lei, alguma questão nesse sentido, que gera um risco para empreender muito grande se você não conhece quem vai intervir no seu negócio. Assim sendo, o tempo todo você é passível de responder por alguma ação na justiça, você é passível de ser auditado por algum dos N fiscais aí que nós temos. Então nós temos um Estado fiscalizador e que acaba sendo extremamente patrimonialista, porque a figura do fiscal se sobressai à lei, dado que ninguém entende o que está escrito. E aí, obviamente, com esse diagnóstico acertado das coisas, se propôs essa MP. Só que ela acabou avançando para algumas coisas que são meio discutíveis, né? Uma de que o diagnóstico do desemprego no Brasil é porque você tem um acesso de direitos trabalhistas. Bom, quando a gente olha, por exemplo, para a Alemanha, que talvez seja o estado que, dentro da União Europeia, que tem a maior capacidade de empregabilidade, você não percebe essa discussão, não. Você percebe exatamente o contrário, que na realidade na Alemanha o direito trabalhista garante uma certa capacidade de poder de compra da população, o que faz com que a economia seja mais dinâmica. E além disso, o alemão é extremamente produtivo, tá certo? Outra coisa, esse diagnóstico de que excesso de leis trabalhistas dificultam a atuação da iniciativa privada, eu reverto. E por que não o diagnóstico de excesso de direitos não trabalhistas ligados aos entes federativos ou os atuantes dos entes federativos, sejam eles funcionários públicos e principalmente parlamentares e membros do executivo? Será que esses caras não gozam de direitos que são totalmente anacrônicos, que a gente não observa em nenhum lugar do mundo? Aí sim eu concordaria que com esse tipo de peso sobre a atividade econômica é difícil um país crescer, né? Você tendo que garantir mordomias meio que esquisitas, né? Como você ser capaz de receber de volta 150 mil de um tratamento dentário para um deputado que é feio pra caralho, que é a porra do Feliciano, e ele é capaz de dar um jeito no platinado dele pagando 150 mil para dar aquele sorrisinho, que eu não vou entrar no mérito, mas é uma questão totalmente imoral e absurda. E o setor produtivo brasileiro é que sustenta essa brincadeira. Será que esses caras trabalhando de terça a quinta lá em Brasília, de fato, são produtivos? E esse custo do peso do legislativo sobre o PIB brasileiro é tão desprezível assim? Vamos olhar, por exemplo, o judiciário. Esse acúmulo de salários que permite com que um indivíduo que acumule duas varas, e não são duas varas, ele acumula as varas, mas quem recebe a varetada é a sociedade produtiva, possa receber muito acima do teto constitucional de 38 mil, de fato não interfere nas questões trabalhistas. Então é o seguinte, na capacidade de empregar da sociedade brasileira. Então é o seguinte, né? Você está olhando para um diagnóstico que pode ser certo ou errado, mas tem coisas que são líquidas e certas, do tipo, o Brasil é um país pobre que não pode garantir anacronicamente direitos para uma determinada classe que toma as decisões em causa própria e está tudo certo. Ou seja, ninguém vai preso, ninguém toma borrachada, ninguém é emparedado ou enquadrado porque quer um motorista, quer apartamento funcional, quer auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Então, quando eu olho para a MP da liberdade econômica, vamos lá, cadê a liberdade econômica de eu decidir o quanto que eu quero pagar para o meu parlamentar? Isso é algo fundamental, porque eu tenho que sustentar esse Estado extremamente inchado, um Estado perdulário, e que agora diz que o trabalhador que é o culpado da história. Então perceba que está havendo uma divisão muito grande na sociedade brasileira, em que ser trabalhador agora é algo meio ruim. Seja político, e ele está olhando para o empresariado e fala, empresariado, você pode contratar, mas fique tranquilo que você vai produzir e tal, mas os impostos não vão diminuir, não. A garantia da sua capacidade produtiva eu não estou falando, não. Como que você quer fazer o arranjo produtivo para garantir que a sua produção seja de fato
vendida no mercado interno, às vezes vendida no mercado externo, eu não faço a menor ideia, porque o mercado interno está colapsado, ninguém tem poder de compra. Mercado externo, eu estou tentando fazer aqui uns acordos comerciais, mas com base num setor aqui, que é agroexportador, que já exporta e tal, ou seja, o Brasil está sendo inserido simplesmente como um vendedor de commodities agrícolas e minerais, e você produz commodity agrícola, você que está querendo pensar aí numa nova forma de produzir alguma coisa mais barata, de repente produzir um serviço que possa ser bastante competitivo, uma questão voltada tecnológica. Você está inserido nesses acordos comerciais que o mundo enxerga o Brasil como apenas um país agroexportador? Não sei, né? A capacidade de adensamento tecnológico, que é um jargão muito usado pelo pessoal mais ligados a métodos não tão ortodoxos, está sendo pensado nessa caixa, ou seja, questão de turismo, que seria uma boa para o Brasil, será que está sendo incentivado também? Porque é uma forma de você garantir você agrega valor sem nenhum tipo de insustentabilidade, porque o turismo geralmente ele quer que você mantenha os bens públicos que o turista faz uso de uma forma sustentável, né? Sem poluir, sem nada. Será que está garantido ou a gente está sendo inserido apenas como um país que vende turismo sexual desde o século XIX, século XX? Então, assim, tá meio complicado. Eu acho que o diagnóstico, por mais que possa, às vezes, estar certo, ele está sendo precocemente utilizado de uma forma meio esotérica, dado que tem muita coisa errada aí que deveria ser atacada de forma simples, né? A gente olha para o judiciário, olha para o legislativo, olha para os merdas do executivo que podem nomear parentes à torta e à direita e achar que isso não é nepotismo e achar que está tudo bem, que é por aí mesmo, o caminho é esse. A culpa da crise é do trabalhador, a culpa da crise é que ninguém quer ser empresário, mas beleza, eu vou ser empresário e o fiscalzinho que vai me fiscalizar agora não vai poder mais. Será? Será que a CMP, quando for entrar na prática, o douto jurista que escreveu a CMP, de fato ele conseguiu blindar a atividade produtiva de um fiscal mal intencionado? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mas tem várias evidências aí de que isso não é tão simples e que a crise econômica de fato não é só culpa do trabalhador, como parece que às vezes estão se colocando. O Brasil é um país que protege muito o trabalhador e gera poucos empregos. É verdade isso? Todo país que protege o trabalhador gera poucos empregos e entra numa crise? Bom, as evidências mostram o contrário, né? E aí quando você fala, o exemplo dos Estados Unidos. Porra, cara, os Estados Unidos tem garantia da sua capacidade produtiva por N outros motivos. Além disso, é uma economia que vem se desindustrializando, mas quando você olha o setor de serviços, é uma cadeia de costa a costa, ou seja, é só franquia. Então, são coisas bem tecnológicas. O cara não lida com o fornecedor de uma forma assimétrica, o cara se protege via uma franquia, a taxa de retorno sobre o capital investido lá é baixinha, os caras se contentam com uma TIR de 3, 4, 5%, o cara já está rindo de orelha a orelha, o retorno sobre o capital investido é baixo, o retorno sobre o trabalho é mais ou menos garantido, e mais, a legislação trabalhista que visa sobre a questão fiscal, sobre a questão tributária, que aqui não se falou uma porra de uma vírgula, que é a capacidade de você se autogerir, ser capaz de pagar seus próprios tributos. Ninguém que é contratado no Brasil faz a menor ideia do quanto que paga de tributo por cada R$1 de trabalho vendido. Isso aí não se falou na MP de liberdade econômica, não. Infelizmente, você que é contratado, que é o trabalhador que sustenta todo esse Estado aí, gera um quilharão de impostos. Você sabe quanto está pagando? Será que colocar imposto sobre venda de trabalho de forma excessiva, como é o caso brasileiro, é uma boa ideia? É assim que você garante crescimento? Bom, fica a minha reflexão. Quem gostou, gostou. Um abraço a todos.